Um bilionário de coração gelado que havia demitido 6 enfermeiras em apenas 2 semanas, até que uma jovem enfermeira entrou, calma, inabalada e destemida, desafiando-o. Ela nunca esperou por isso, mas, de alguma forma, ela se tornou a pessoa que derreteu o gelo ao redor de seu coração fechado. Hospital Saint Aurelius, onde pessoas com mais dinheiro do que fé vinham para comprar esperança, ou, no mínimo, uma cama limpa e um senso de controle diante da impotência. A suíte VIP, no ala A1, não parecia em nada com um quarto de hospital. Parecia uma suíte de hotel 5 estrelas, paredes revestidas de nogueira, pisos de mármore frio e flores frescas trocadas todas as manhãs. A única coisa que indicava doença era o homem deitado no centro do quarto e a fúria fria que irradiava dele como uma ferida não cicatrizada. Ethan Blackwell, magnata dos investimentos, uma vez classificado como o empreendedor mais influente da década, havia sobrevivido a um acidente de carro que ainda estava fazendo manchetes. Mas ele não morreu. Apenas uma fêmur fraturada, um braço quebrado e algumas feridas profundas nas costas, lugares que ele não conseguia alcançar sozinho, e isso o enfureceu mais do que a dor jamais poderia. Nos últimos 15 dias, 6 enfermeiras haviam sido demitidas. Uma durou 1 hora, outra durou 2 dias. Todas saíram com o rosto pálido, murmurando a mesma coisa. Ele é o pesadelo de qualquer trabalhador da saúde. Naquela manhã, uma leve neblina grudava nas janelas. A luz do sol cortava o vidro espesso em um ângulo. A porta se abriu e uma jovem entrou. Ava Morgan, mais jovem que as outras, calma ao ponto de ser imperturbável. Seu uniforme branco impecável, cabelo preso de forma arrumada, olhos firmes, sem vacilar. Ethan não se deu ao trabalho de olhar de perto. Sua voz cortou o ar, seca e afiada como uma lâmina raspando o vidro. Não preciso de ninguém aqui. Saia. Ele não levantou a voz, mas as palavras soaram como uma sentença de morte. Silêncio. 1 segundo. 2. Ava não se moveu, sem pânico, sem hesitação. Ela simplesmente colocou a bandeja de suprimentos médicos na mesa. Então falou, de forma tranquila, mas clara. Você consegue cuidar das feridas nas suas costas sozinho? As palavras caíram suavemente como seda e bateram como uma verdade. Ethan olhou para cima, realmente a vendo pela primeira vez. Seu olhar não tinha desafio, nem medo, apenas uma calma desconcertante, como se ele não fosse um bilionário poderoso, mas simplesmente um paciente, um homem. Ele riu. Você sabe quem eu sou? Ava sorriu, não acenou, não negou. Sei que você não é um super-herói. Sua coluna está fraturada como a de qualquer outra pessoa, e a incisão de ontem precisa de um novo curativo, a menos que prefira uma UTI pela infecção. O ar ficou tenso novamente, desconfortável. Ethan, pela primeira vez, não teve uma resposta rápida e, por um breve momento, algo piscou em seus olhos, não exatamente raiva, talvez confusão, como um animal ferido treinado para lutar, de repente diante de alguém que nem ataca, nem vira as costas. Ava não esperou. Ela puxou uma cadeira mais próxima, colocou as luvas calmamente. Ficarei em silêncio, se for isso o que você quiser, mas estou aqui para fazer meu trabalho, e você precisa de cuidados, mesmo que odeie essa verdade. Ela disse isso como se fosse um fato, como a luz da manhã, como a verdade inegável de que não importa o quão forte você seja, às vezes você ainda precisa de alguém. Ethan não disse nada, mas não pediu para ela sair. Depois do primeiro dia, ela não foi demitida. Ava voltou na manhã seguinte e na manhã seguinte a isso. Ninguém a recebeu, ninguém a agradeceu, mas a porta da A1 estava sempre destrancada, e Ethan, embora nunca tenha dito fique, também nunca disse saia. E assim, caíram em uma trégua não verbal. Ela não faria perguntas, ele não a mandaria embora. Entre vestir feridas,
verificar sinais vitais e administrar colírios. Havia silêncios tortuosos. Ethan sempre falava com gelo. Ava sempre respondia com imobilidade. Ninguém cedia, ninguém explodia. Mas nesse silêncio algo começou a mudar. Lentamente, silenciosamente, como o gelo rachando sob a superfície de um lago congelado. Uma semana se passou e, em uma tarde cinza, com as nuvens pressionadas contra as janelas, a verdadeira tempestade chegou, não do céu, mas do coração de uma mulher que havia sido paciente por tempo demais. Ethan, vestido com um roupão de paciente cinza, estava sentado na beira da cama, os olhos fixos na tela de seu tablet, observando o mercado de ações piscar como uma farsa cruel. Ava entrou, uma bandeja de materiais de curativo na mão. Ela a colocou suavemente como sempre. Ethan não olhou para cima, mas sua voz estalou como um disparo. Não faça doer como da última vez. Você sabe que odeio a sensação de pele sendo rasgada. Ava calmamente puxou as luvas. Não disse nada. Ele continuou. Contratei os melhores do mundo para isso. Comparado a eles, você é mais estagiária do que enfermeira. Foi quando a tempestade realmente estourou, não lá fora, mas dentro dela. Ela olhou para ele, encontrou seus olhos, e pela primeira vez a voz de Ava não era mais suave, mas carregava um peso diferente, uma vibração nascida de dignidade e exaustão. Você pode me demitir agora mesmo, chamar o gerente. Eu saio da sala. O quarto ficou imóvel. Ethan olhou para cima, desorientado pela primeira vez. Ava continuou, cada palavra batendo como um soco contra a pedra. Mas nunca confunda a bondade de alguém com algo que você possa comprar ou barganhar. A luz da tarde caiu sobre seu rosto, projetando sombras sob seus olhos cansados, uma evidência de que ela havia ficado ali, não pelo pagamento, mas porque ainda acreditava que as pessoas podiam se curar, não apenas os corpos, mas as partes que nenhum exame podia ver. Não estou aqui para te salvar. Só estou fazendo meu trabalho como ser humano com a mínima decência que as pessoas devem umas às outras. E se você acha que isso é fraqueza, então não entendeu nada sobre força. Nenhuma resposta, nenhuma dispensa, apenas o suave zumbido do purificador de ar e um silêncio pesado como cinzas caindo sobre o orgulho. Ethan baixou a cabeça só um pouco, e em seus olhos algo mudou. Como se pela primeira vez ele não tivesse vencido uma batalha de palavras, não porque perdeu o argumento, mas porque ela nunca jogou o jogo de poder. Ava deixou o quarto ao final do seu turno, sem bater a porta, sem olhar para trás, apenas caminhando de forma firme para fora, os ombros retos, enquanto seu coração carregava a primeira fratura silenciosa. Ethan a observou partir, embora não soubesse por quê. Talvez porque suas palavras ainda pairassem no ar como fumaça que ainda não havia desaparecido. Talvez porque pela primeira vez houvesse uma verdadeira exaustão em seus olhos, não do trabalho, mas dele. Ele se recostou no travesseiro, a luz do sol da tarde se esticando longa e fina pelo chão de pedra polida. Tudo continuava igual, uma suíte de luxo impecável, máquinas zumbindo em perfeita harmonia, paredes grossas o suficiente para abafar o mundo, e ainda assim, ele nunca se sentiu tão sozinho. Quando a enfermeira da noite entrou para lembrá-lo de que era hora de tomar sua medicação, Ethan apenas assentiu, e não disse nada. Dentro dele, algo estava mudando, não como um deslizamento de terra, mas como poeira sendo lentamente perturbada pela luz, revelando verdades que ele não queria encarar. Ele ainda era Ethan Blackwell, mas depois daquele dia, ele já não era mais a versão de si mesmo que reconhecia. A luz dourada recuou da suíte A1, como uma maré silenciosa, deixando para trás um frio cinza e quieto. Sem vidro quebrado, sem gritos, Ethan simplesmente ficou ali, imóvel, os olhos fixos no curativo branco em seu braço, como se fosse uma pergunta que ele não soubesse responder.
Ninguém falou com ele pelo resto da noite, e pela primeira vez, ele não pediu para ninguém sair. Pela primeira vez em anos, Ethan não tinha certeza de que era ele quem estava no controle. A noite caiu. As luzes suaves no teto lançaram um brilho quente contra a janela, refletindo de volta um rosto cansado, o seu próprio, desgastado e desconhecido. Uma brisa entrou pela fresta da janela, vinda do corredor. Os sons noturnos habituais começaram a tocar. Passos, bombas automáticas, rodas rolando pelo piso de azulejo, a quieta sinfonia dos hospitais depois da noite. Então, da sala ao lado, o salão de descanso da equipe, uma voz, não alta, mas clara, áspera, um pouco trêmula e dolorosamente humana. Sim, mãe, estou bem. Não se preocupe, não estou desmoronando. Ethan virou a cabeça instintivamente. Aquela voz, Avenue, ele não quis escutar, mas suas palavras caíram nele sem aviso, sem permissão. Este paciente está me deixando louca. Nunca conheci alguém tão frio, tão afiado. Houve uma risada silenciosa, cansada, mas sem amargura, como alguém fazendo as pazes com algo que não podia ser mudado. E então, a linha que fez Ethan parar de respirar. Mas acho que ele é mais solitário do que cruel. O silêncio seguiu, longo. Ethan sentiu algo pesado se acomodar em seu peito. Solitário. A palavra ecoou dentro dele como som em uma caverna vazia. Era a única palavra que ele havia enterrado mais fundo, a que ele negou por anos, com trabalho, com dinheiro, com pilhas de nada, com uma armadura tão espessa que ninguém conseguia chegar perto. Agora, dita por uma enfermeira que ele mal conhecia, entregue como um fato. Ele olhou ao redor da sala, tudo imaculado, tudo caro e completamente sem vida, assim como ele. Ethan não se lembrava da última vez que ouvira uma palavra gentil que não viesse com uma agenda. Ele se ergueu, os ossos gemendo em protesto, como se lembrassem-lhe que a dor física sempre foi mais fácil de suportar do que a emocional. Sua mão foi até as costas, em direção à ferida que não podia alcançar, e pela primeira vez, ele não sentiu raiva. Ele se sentiu impotente e vazio. No vidro da janela, seu reflexo se fundia com o de Ava, cada um em seus próprios quartos, duas pessoas, não no mesmo espaço, mas compartilhando a mesma dor, e ali, na armadura que Ethan passou uma vida forjando ao redor de seu coração, uma pequena rachadura, quase invisível, finalmente se formou. Algumas verdades, quando ditas suavemente, nos deixam mais silenciosos do que qualquer acusação poderia. Se você também acredita que, às vezes, a pessoa que mais nos machuca é a que está sofrendo mais profundamente, deixe um like para manter a esperança viva nesta jornada de cura. E não se esqueça de se inscrever. Você não vai querer perder o momento em que as primeiras rachaduras começam a aparecer na armadura de Ethan. Na noite passada, Ava não conseguiu dormir muito. Não por causa da bomba de Aisru clicando ou da luz do corredor invadindo o refeitório, mas por causa de sua própria voz, a voz que ela achava privada, ecoando em sua cabeça como se alguém tivesse gravado e apertado o replay em um loop. Ela não sabia se Ethan a tinha ouvido, mas a crueza de deixar suas verdadeiras palavras escaparem, de não tentar ser forte, de não tentar agradar, a deixou se sentindo mais exposta do que jamais imaginara. Na manhã seguinte, o céu ainda estava nublado, uma fina neblina cobria as janelas, fria e incerta naquele ambiente de chuva e cansaço. Ava carregava uma pequena e frágil esperança de que, talvez por trás do gelo, Ethan a tivesse ouvido, tivesse entendido, mesmo que um pouco. Ela não queria gratidão, não estava esperando um pedido de desculpas, só esperava que ele parasse de afastar as pessoas. Ethan estava sentado na cama do hospital com o uniforme de paciente cinza, os olhos fixos em um tablet, mas claramente não estava lendo uma palavra. Seu rosto estava em branco, como um lago congelado. Ava entrou, com uma bandeja de ferramentas médicas nas mãos,
e uma neurologista feminina entrou atrás dela para fazer as rondas, polida e profissional, seus olhos vasculhando a sala com a precisão prática de quem avalia silenciosamente o nível de cooperação. Ava entregou a ficha, deu um passo para trás, como sempre. Deveria ter sido mais uma manhã silenciosa e rotineira, mas então Ethan falou, sem contexto, sem provocação. Sua voz estava plana, calma, cada palavra atingindo o ar como gelo caindo no concreto. Eu não sei o que você usa, shampoo, loção, qualquer coisa, mas o cheiro é desagradável. Uma pausa e ele acrescentou: eu não tenho dormido bem. Pode ser por causa das luzes que você deixa acesas quando troca meus curativos. E só para garantir que não tivesse sido profundo o suficiente, ele se virou para a médica e disse: eu costumava pensar que boas enfermeiras sabiam como estar presentes sem serem vistas, mas talvez eu tenha colocado minhas expectativas altas demais. Ninguém riu, ninguém se moveu, mas Ava não precisou de explicação. Não era apenas pessoal, era um apagamento completo de tudo o que ela dera pacientemente, silenciosamente, sem condições, sem vestígios da noite anterior, sem emoção, sem um relance de reconhecimento em seus olhos, apenas a entrega suave e fria de alguém que aprendeu a ferir primeiro, antes que alguém se aproxime o suficiente para feri-lo. Quando a médica saiu, o silêncio que seguiu foi o tipo que fez você ouvir seu próprio batimento cardíaco. Ava ficou parada, as mãos ainda agarradas às bordas da bandeja, mas por dentro, a dor já tinha ultrapassado o ponto do silêncio. Ela falou, sua voz firme, mas não mais suave: hoje vou pedir transferência. Ethan não olhou para cima. Fique à vontade. 2 palavras, mas o suficiente para derrubar toda a fé que ela havia construído. Ava saiu pela porta, que se fechou com um clique, forte e final, como o estalo de um fio frágil que mal havia começado a se formar. No corredor, na sala de suprimentos, ela se apoiou nas prateleiras de metal frio e respirou fundo, mas nada podia filtrar a ardência subindo por sua garganta. Ela costumava acreditar que era forte o suficiente para não ser machucada, que se desse bondade o suficiente, ela encontraria seu caminho até a pessoa certa, mas talvez ela estivesse errada. Em sua mente, a voz de sua mãe ecoava, uma voz que ela costumava achar muito direta, muito cínica. Você não precisa se quebrar tentando ser boa para todo mundo. Algumas pessoas não querem ser salvas. Ava fechou os olhos, as mãos tremendo, não de raiva, mas de cansaço, de vazio. Sua bondade, como uma vela se apagando até o último estalo, ainda brilhava, mas mal piscava sozinha em um quarto escuro. E Ethan Blackwell, o homem que ela uma vez acreditou que poderia ser curado, acabara de apagá-la com algumas palavras sem sentido. Eva não voltou durante toda a noite. Ethan tentou se convencer de que isso não significava nada. Uma enfermeira trocando turnos, uma rotação da equipe, nada que valesse a pena ficar pensando. Ele havia substituído centenas de pessoas em sua empresa, apagado nomes da folha de pagamento sem piscar, e ainda assim, naquela manhã, ele acordou com um peso sobre o peito, sem nome, espesso como poeira que não se podia varrer. A batida veio exatamente às 7h45. Nenhuma voz suave e constante pedindo, posso entrar? O único som apressado era o barulho das rodas de um carrinho médico e a voz de uma mulher diferente, mais alta, mais cansada. Bom dia, senhor. Blackwell. Eu sou a enfermeira Helen. Vou cobrir o seu turno da manhã. Sem sorriso, sem contato visual cuidadoso, sem conversa fiada, eficiente, distante, estéril, como o quarto, como Ethan. Helen colocou as luvas, revisou seu prontuário, suas mãos se moviam rapidamente, práticas, mas cada movimento parecia mecânico, como se estivesse limpando uma superfície, não cuidando de uma pessoa. Ethan ficou imóvel, os olhos abertos, mas sem foco. Na névoa de sua mente, um pensamento surgiu.
antigo, invasivo. Eu preciso que ela volte. Ele balançou a cabeça. Não, não agora. Helen retirou o curativo de seu ombro. Não doeu, não estava mal feito, mas algo estava faltando. Não técnica, não precisão, presença. Ava não apenas trocava curativos, ela percebia, ela escutava. Ela tinha aquele olhar, aquele que fazia as pessoas se endireitarem, não porque eram instruídas a fazer isso, mas porque se sentiam vistas. Ela nunca deixava um perfume, mas deixava algo mais duradouro, a sensação de que ele não estava lutando sozinho. Enquanto Helen reembalava a ferida, Ethan ficou em silêncio, mas seu peito se apertou. Não por dor, mas pela crescente forma do espaço que Ava costumava preencher. Uma forma que não se assemelhava a nenhuma ausência que ele já conhecera. Ela não estava mais ali. Não havia mais voz suave, firme na resolução, nem mãos que trabalhavam com suavidade, mas olhos que pareciam ver além da pele e para as fraturas que estavam por baixo. Não havia mais silêncios oportunos, nem palavras que chegavam até ele sem ferir. Apenas uma presença física na sala. Uma pessoa, não ela, ações não, movimentos sem significado, sem conexão. Helen saiu. A porta se fechou atrás dela. O quarto no andar A1 voltou ao seu estado padrão. Limpo, brilhante, sem vida, assim como ele. Ethan olhou para o teto. O pensamento voltou, não convidado. Ela se foi. Seu peito se elevou e parecia que ele estava correndo, embora não tivesse se movido nenhum centímetro. Então, como um instinto de sobrevivência adormecido entrando em ação, ele se empurrou para cima e pegou o telefone, discou a recepção e, pela primeira vez, sua voz se fez ouvir. Sem comando, mas algo muito mais desconhecido. Necessidade. Aqui é Blackwell. Eu quero ver a enfermeira Ava Morgan. Houve uma pausa do outro lado. Desculpe, a senhora Morgan pediu transferência de turno. Ela não está mais designada para o atendimento VIP. Ethan fechou os olhos. Uma batida, duas. Então expirou forte, como se tentasse empurrar o último pedaço de seu orgulho pelos pulmões. Abriu os olhos, sua voz se estabilizou, não cortante, mas real. Eu quero ela de volta. Estou pedindo pessoalmente. Diga à administração que o paciente precisa dela. Pela primeira vez, Ethan Blackwell disse a palavra precisar, não por conveniência, não por produtividade, mas pela dor vazia em seu peito. Nem todo mundo podia mudá-lo, mas ela foi a primeira a fazê-lo perceber que, se a deixasse escapar para sempre, não haveria mais ninguém que pudesse ocupar o lugar dela. Se o momento em que Ethan sussurrou, "Eu preciso dela", apertou seu peito também. Curta essa mensagem para manter viva a esperança de que até os corações mais frios podem aprender a sentir. Inscreva-se no canal para acompanhar o maior ponto de virada da história, onde o coração finalmente encontra sua voz. Depois de desligar, Ethan ficou parado por um longo tempo, o telefone ainda em sua mão, como se colocá-lo de lado pudesse apagar as palavras que ele acabara de dizer ao mundo. Eu preciso dela de volta. Ninguém respondeu imediatamente e, naquele silêncio, ele percebeu algo. Pela primeira vez em sua vida, ele não podia invocar a presença de alguém com poder sozinho. Naquela tarde, o supervisor médico entrou em seu quarto e colocou na frente dele um formulário de solicitação de transferência. Sob a razão, havia caixas de seleção padrão. Especialização, bom relacionamento, moral do paciente. Ethan não marcou nenhuma delas. Em vez disso, pegou uma caneta e escreveu-a à mão no final, porque ela é a única que nunca me tratou como um investimento fracassado. O supervisor olhou para cima, não disse nada, mas algo em sua expressão amoleceu. Naquela noite, Ethan escreveu outro bilhete, breve, simples, sem adornos. Jardim Oeste, 17 horas. Não Blackwell, apenas Ethan. Ava leu o bilhete às 14h03, o dobrando. Não chorou, não sorriu, mas pela primeira vez,
Vendo seu nome sem o peso do poder, sentiu-se um pouco mais leve. Ela não tinha certeza se iria, mas às vezes o coração se move antes que a razão tenha algo a dizer. O Jardim Oeste, o único lugar no hospital que ainda parecia real, a brisa suave, as últimas folhas vermelhas do bordo flutuando silenciosamente, os arbustos de lavanda secos, mas seus aromas ainda pairando, como os restos de algo belo que existiu, mesmo que apenas brevemente. Ethan estava lá, não encostado em uma parede, não em uma cadeira de rodas, não Blackwell, apenas Ethan, um homem esperando uma resposta da parte de si mesmo, que ele enterrara por tempo demais. Quando Eva apareceu, eles estavam apenas a alguns passos de distância, mas parecia uma vida inteira entre eles. Nenhum dos dois apressou-se, nenhum dos dois falou rapidamente. Então Ethan falou. Sua voz não estava alta, mas era real. Você disse uma vez que eu poderia te demitir. Ele olhou para cima, seu olhar desprotegido, exposto, sem armadura. Mas agora eu só estou pedindo para você não ir. O vento passou. Os olhos de Ava não se moveram, mas seu coração sim. Notas suaves tocaram fundo em seu peito, sutis, mas inconfundíveis. Ethan deu um passo mais perto, não para ocupar espaço, mas para fechar a distância que sempre fora feita de solidão. Ele continuou, cada palavra retirando mais uma camada congelada. Eu costumava achar que se ninguém se aproximasse, ninguém poderia me trair. Achei que a frieza fosse sobrevivência, mas então você veio, sem pedir, sem prometer, só fazendo o que era certo, silenciosamente, claramente. Sua voz baixou. E comecei a acreditar que talvez nem todo mundo queira me machucar. Ava inspirou suavemente e perguntou: Então, o que você realmente quer de mim, Ethan? Sem mais o Senhor, sem mais distância. Ele levantou a cabeça, dessa vez sem hesitar. Eu quero que você fique, não porque seja seu dever, mas porque você escolhe ficar. Eu tenho medo, se você for embora novamente, não encontrarei mais nada real dentro de mim. Ava deu um passo à frente, mais perto, tão perto, sem toque ainda, mas seus olhos disseram mais do que qualquer palavra poderia. Eu costumava achar que não poderia confiar em você, mas hoje eu vejo um homem tentando se apegar ao que é certo, não com poder, mas com vulnerabilidade honesta. Ela sorriu. Mal. Se você der um passo à frente, eu fico. Mas se você der um passo para trás, eu vou embora para sempre. Ethan respirou fundo. Então deu um passo, apenas um, mas o primeiro verdadeiro passo de um homem finalmente se tornando alguém que ele nunca ousou ser. Ele não a puxou para perto, não segurou sua mão. Ele simplesmente estendeu a mão, aberta, sem forçar. Ava olhou para a mão dele. O momento passou. Então ela colocou a sua nela, como alguém devolvendo confiança a um coração que já estava convencido de que não tinha mais nada a dar. Em um jardim onde as flores estavam murchando, algo quieto começou a florescer. Sem declarações, sem promessas, apenas amor em sua forma mais pura. Escolhido. Uma semana depois, as feridas no ombro de Ethan começaram a cicatrizar, mas as feridas dentro dele, essas estavam apenas começando sua jornada. Como todas as outras manhãs, Ava entrou no quarto, e revisou o prontuário aos pés da cama. Mas algo estava diferente. Ethan já não era mais o homem que simplesmente ficava ali esperando ser atendido. Ele olhou para cima, seus olhos firmes, sua voz suave. Bom dia. Apenas 3 palavras simples, mas para Ava, elas pesavam mais do que qualquer presente luxuoso poderia pesar. Naquela tarde, a sala de descanso do andar térreo, raramente usada, havia sido silenciosamente rearranjada. Luz suave, uma longa mesa coberta com um pano branco, alguns pratos de doces, suco, nada extravagante, mas pensado com carinho. No centro da mesa, um cartão estava apoiado, uma pequena reunião em nome da gratidão,
endereçada a todos os enfermeiros, técnicos e equipe médica que haviam cuidado de Ethan Blackwell. No começo, ninguém acreditou. Ele realmente nos convidou? Qual o truque dessa vez? Mas a curiosidade venceu e, lentamente, um por um, os trabalhadores do turno da noite, os novatos, os chefes de departamento, todos chegaram. A sala parecia conter a respiração. Ethan estava de pé, na cabeceira da mesa, sem microfone. Apenas ele, um homem anteriormente conhecido por controlar tudo com poder, agora falando com sua própria voz, sem filtros. Ava estava na outra ponta, entre a multidão, suas mãos ainda segurando seu caderno de turno, mas seus olhos estavam fixos nele, sem defesa, apenas observando, esperando para ver se o homem com quem ela uma vez andou de mãos dadas no jardim ainda estava ali. Ethan falou, sem um longo discurso, sem uma performance. Eu costumava pensar que não precisava de ninguém, que, enquanto pagasse as pessoas em dia, não devia gratidão a ninguém. Ele respirou fundo, seu olhar não caiu. Eu tratei mais de alguns de vocês de forma injusta neste hospital. Disse coisas que não deveria. Afastei pessoas apenas porque estava em dor. Um silêncio. Ninguém interrompeu, porque ninguém jamais imaginara que Ethan Blackwell diria as palavras desculpe. Ele continuou, mais devagar. Eu estava errado, e aprendi isso com uma pessoa nesta sala. Todos os olhos começaram a segui-lo, até onde Ava estava. O rosto dela permaneceu inalterado, mas em seus olhos havia umidade, não por sentimentalismo, mas pelo reconhecimento silencioso de que, pela primeira vez, ela não estava sozinha no que acreditava. Ethan continuou. Obrigado por não desistirem, mesmo quando eu merecia isso. Obrigado por me mostrarem que algumas pessoas são gentis, não porque são recompensadas por isso, mas porque é quem elas são. Ninguém aplaudiu. Ninguém riu, mas naquela sala algo mudou permanentemente, porque se alguém como Ethan Blackwell poderia dizer essas palavras em voz alta na frente de outros, então talvez ninguém estivesse além da mudança. No final, enquanto as pessoas começavam a sair, Ava passou por ele. Ela não parou, apenas falou suavemente enquanto passava. O primeiro obrigado eu devo a você, por fazer a coisa mais difícil de todas. Ethan virou-se e assentiu suavemente, e nos olhos de ambos não havia mais perguntas. Apenas uma coisa não escrita, esperando para ser continuada. 3 semanas depois, o Hospital São Aurélios havia retornado ao seu ritmo, como se nunca tivesse existido um homem que uma vez virou todo o andar A1 de cabeça para baixo com as rotações de enfermeiros, e que, no final, se transformou completamente. Ninguém mais mencionava Ethan Blackwell, e Ava também não. Ela havia se demitido voluntariamente, sem lágrimas, sem arrependimentos. Mudou-se para uma pequena cidade à beira do rio, onde as manhãs começavam com o som do caminhão de pão, e as tardes terminavam com o pôr do sol dourando a água. Lá, ninguém sabia que ela havia trabalhado para um dos homens mais ricos e impossíveis da América, e ela gostava assim. Ela alugou uma casa de um andar com uma varanda e uma árvore de frangipane branca no jardim. Aprendeu a cuidar das plantas, aprendeu a deixar o silêncio parar de se sentir como punição e começar a se tornar parte da cura. Num domingo à tarde, a chuva havia acabado de passar. A luz do final da tarde brilhava através das gotas de água que ainda se agarravam às folhas. Ava estava dobrando um cobertor recém-retirado do varal quando ela saiu para a varanda e ouviu um carro estacionando na frente de sua casa. Sem buzina, sem pressa, apenas uma suave frenagem, como se quem estivesse dentro estivesse hesitando. Ela olhou para cima. Um sedã preto estava parado ao lado do portão branco de madeira. A porta se abriu e Ethan saiu. Sem buquê de 999 rosas, sem terno de luxo, sem equipe de segurança, sem aquele olhar de "eu sei que preciso ser perdoado",
Apenas Ethan com uma jaqueta caqui, cabelo despenteado, sapatos cobertos de um pouco de lama e, em sua mão, uma sacola de papel marrom, as bordas amassadas como se tivesse sido segurada com muita força por muito tempo. Ava não disse nada, não sorriu. Ela se apoiou na grade e esperou. Ethan olhou para a varanda, para a mulher que uma vez ficou firme contra palavras afiadas o suficiente para ferir, sem nunca recuar. Ele levantou a voz suavemente. Eu aprendi a fazer sopa para alguém com resfriado. Uma breve pausa, depois com um pequeno sorriso, talvez o primeiro que ele realmente quis dizer. Da última vez você cuidou de mim. Hoje, estou aqui para perguntar se posso cuidar de você, caso algum dia se sinta cansada. Ava ainda não respondeu, mas algo em seu olhar suavizou. Ethan deu um passo em direção ao portão. Ele não o abriu, não entrou. Apenas segurou a sacola de papel através do estreito espaço entre as tábuas de madeira e disse suavemente: Não estou aqui para recomeçar. Estou aqui para começar pela primeira vez como eu mesmo. Ela o olhou por um longo momento, depois desceu as escadas de madeira, leve e devagar. Ethan não se moveu. Ela abriu o portão, pegou a sacola da mão dele. Dentro havia um recipiente de sopa ainda quente, selado com cuidado. Nenhum restaurante, nenhum chefe particular, apenas uma tigela de sopa de um homem que a fez com gratidão. Ava olhou para ele, sua voz firme. Fazer sopa não prova muita coisa, mas trazê-la aqui, isso é um grande passo. Ethan soltou uma risada suave e curta, mas foi real. Eu posso aprender a fazer mingau, assar pão, até lavar pratos. Mas tem uma coisa que eu não quero aprender com mais ninguém. Ele a olhou diretamente. Como ficar ao lado de alguém sem fazê-lo se sentir pequeno? Ava não respondeu, mas abriu o portão um pouco mais, e então virou-se, caminhando para dentro, deixando a porta aberta atrás dela. Ethan ficou ali por um momento, e então seguiu, sem trilha sonora dramática, sem confissão cinematográfica, apenas uma porta aberta, uma mesa de madeira com uma cadeira vazia, uma panela de sopa ainda quente e duas pessoas sem mais nada a defender. Se você acredita em um amor que desafia a memória, o tempo e até a própria vida, curta este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para que possamos continuar contando histórias que alcançam os cantos mais silenciosos do coração, aquelas que a lógica nem sempre consegue encontrar.